Boa noite, meus irmãos. É muito gostoso estar aqui no meio dos irmãos, né? E eu acho que quanto mais natural for o nosso culto, eu acho mais aceitável diante de Deus, né? E é muito bom ter as crianças, né, brincando, saindo do banco. Então, todas essas coisas realmente são maravilhosas, né? É assim que Deus funciona. Ele funciona como nós, pela graça dele. Ele está acostumado a se desfazer da sua majestade, da sua grandeza, né? E descer até nós. Então, eu sinto muita alegria em estar aqui com os irmãos hoje à noite. E a vida de cada pessoa, os dons, né? Eu gosto muito de observar isso, que cada pessoa tem um dom, faz uma coisa tão bem feita, né? E a gente vai tentar fazer, não consegue, mas a gente consegue fazer depois o que a gente está mais ligado com a nossa habilidade espiritual, né? Então, vamos orar, Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque somos muito privilegiados. Ó Deus, nós não merecemos coisa alguma. Tudo que nós merecemos é o que não é bom. Mas, ó Deus, através do Teu Filho, que veio a este mundo, que se humilhou, que tirou a sua majestade por um pouco, se fazendo homem como nós. E esse homem que morreu, que nos justificou, que nos salvou, está agora à direita de Deus e intercedendo por nós, esperando a nossa ida até lá. E te louvamos por isso, Senhor, muito. Te agradecemos porque tudo que realmente o Senhor tem feito na nossa vida é grande, é bom, é gostoso. Toda boa dádiva é lá do alto. Mesmo as coisas comuns, ó Deus, elas são preciosas. E nós queremos receber com nossas mãos estendidas. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe nesta noite. E principalmente, ó Pai, agora quando vamos abrir o Teu livro e ver o que o Senhor tem para nos falar. E te peço, Deus, que o Senhor dê toda a facilidade para o nosso irmão. E que nós possamos, ó Pai, enriquecer a nossa alma nesses momentos aqui. Eu oro, Senhor, por cada pessoa que está aqui, que tem um peso, que tem um problema, que tem uma dificuldade, que é mais ou menos natural, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor supre cada pessoa hoje à noite, com a Tua palavra, com alegria. Te louvamos, porque alegria é fruto do Espírito antes de qualquer coisa. E pedimos que Tu alegre o nosso coração, mesmo nas dificuldades que porventura tenhamos, mas que nós sejamos alegres, porque é uma ordem da Tua palavra. Alegrai-vos no Senhor. Amém. Obrigado, Deus, por Teu amor. Abençoa-nos, em nome de Jesus. Amém. 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 Cumprimento a todos na graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A Adriana falou que ela perguntou, né, se nós críamos que Jesus estava presente, se Ele está presente. Quantos creem que Jesus está presente? É real a presença dEle, porque nós estamos reunidos no nome dEle e aqui Ele se faz presente. Então, nós vivemos uma batalha espiritual e nós estamos aqui firmados pela graça de Deus. Então, vamos estar muito atentos pelo que Deus quer falar, porque o inimigo vai fazer de tudo para que nós percamos essa atenção e não ouçamos o que Deus tem para tratar conosco essa noite. Nós estamos nessa caminhada, seguindo essa trilha dos passos de Jesus, né? Nós tentando entender verdadeiramente qual o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós entendemos que seguindo os passos de Jesus, nós vamos
entender nas suas atitudes, o que ele fez, aprender com ele, né? Para não errarmos. Então nós estamos caminhando com Cristo, né? Passamos já por diversos lugares e agora nós vamos nos deparar com as multidões. Quando Jesus começa a caminhar, ele vai se deparar com muitas pessoas. Multidões de pessoas vão cercar Jesus Cristo. Jesus começa ali, as pessoas começam a ouvir falar de Jesus, começam a ouvir falar, ó, eu vi transformando água em vinho. Você imagina aqueles serviçais que estavam ali, eles foram para suas casas, comentaram com alguém, e não foi qualquer vinho, foi o melhor de todos os vinhos. Outras pessoas vão falar que viu ele expulsando o demônio de Maria Madalena. Então, as curas que ele fazia, então a fama de Jesus correu. Então, quando ele já chegava, ele começou nas suas caminhadas, os seus passos, se deparar com multidões. E essas multidões vinham junto conflitos. Então a gente vai ver o Jesus famoso, o Jesus que teve fama, que ficou conhecido, né? Um alarde se criava onde Jesus chegava, né? Então nós precisamos entender isso e através disso aprendermos algumas coisas. Porque forma-se muita multidão onde tem muito barulho. Nós precisamos, caminhando com Jesus, nos deparando com as multidões que ele encontrava pelo caminho, nos perguntar o que é que nos está atraindo a Jesus Cristo. O que é a coisa espiritual que nos chama? O porquê que nos reunimos como uma instituição religiosa? O que realmente é atrativo a nós? Então a gente vai ver isso, porque Jesus teve um ministério curto, mas ele passa por essa onda de popularidade. Ele fica muito, muito popular, mas junto com a popularidade vem a animosidade, confusões, conflitos que ele se deparou. Então, logo no começo, a carismática presença de Jesus Cristo, que Jesus era muito carismático, Jesus era uma pessoa altamente agradável, né? Ele atrai curiosos, e ele atrai junto consigo multidões que o adoravam. As multidões reuniam, o texto sagrado vai dizer lá em Lucas, capítulo 4, que quando ele volta para Galiléia, no poder do Espírito, e por toda a região se espalhou a sua fama. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam Jesus Cristo. No começo do ministério de Jesus, todo mundo fala bem dele. Uma fama muito grande, as pessoas falam dele. Quer dizer, a popularidade de Jesus Cristo parecia algo irreversível. Jesus se tornou popular, famoso, não tem mais o que fazer, não tem volta. Jesus agora entrou. Então algo assim, talvez aos nossos olhos a gente visse algo assim, agora Jesus vai se tornar o megastar do momento, a grande estrela do momento. Mas junto com essa popularidade sempre teve uma contracorrente de dúvidas que se apresentavam diante dos discursos de Jesus. Dúvidas e discordância. Sim, muitos discordavam dos ensinos de Jesus e do poder que emanava dele. Muitas pessoas não entendiam, fariseus, saduceus, as pessoas não conseguiam, tinham pensamentos diferentes, às vezes gerava discórdia, não era todo mundo que aceitava. Apesar da grande massa, daquela popularidade, grandes discórdias, no meio de tudo isso se levantava também, né? Aqui foi falado também da mulher samaritana, os samaritanos ouvindo tudo isso, essa coisa nova. Então muitas coisas, uma contracorrente à fama de Jesus se levantava. Então as multidões que adoravam Jesus naquele momento foram as multidões que lincharam Jesus Cristo. Ou a multidão que nos adora hoje pode ser a multidão que nos lincha amanhã. A coisa vira. Porque aonde está o popular, há controvérsias, há barreiras, há pessoas que vão sempre estar discordando, e assim aconteceu com Jesus Cristo. E nessa inconstância que tinha dentro da popularidade e os conflitos de interesse que acontecia, ficou muito claro quando ele vai visitar a sua cidade. Quando ele volta lá para Nazaré. Ali nós vamos ver isso. Ali nós vamos ver, caminhando com Jesus Cristo, seguindo os seus passos, quando Jesus volta à sua cidade, depois de iniciar o seu ministério, depois de
de começar a emanar o seu poder, os seus discursos, os seus ensinos, nós vamos ver isso, esse contraponto da sua popularidade com o conflito. O texto sagrado vai nos falar que Jesus Cristo, ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, onde ele foi criado naquela vila. As pessoas conheceram Jesus de pequenininho, conheciam seus pais, conhecia o trabalho de Jesus Cristo. E no dia de sábado ele chega em Nazaré no sábado, eram os dias de culto, ele vai à sinagoga, como era costume, e ele levantou-se para ler. Dentro da sinagoga se levantava sempre os rabinos, um rabino se levantava e fazia a leitura de um trecho da Torá. E Jesus Cristo era mestre, ele conhecia isso. Então, lá na sinagoga, quando Jesus está ali, ele vai ler uma passagem. Quando traz o pergaminho para ele vai ler uma passagem de Isaías. E quando lê essa passagem de Isaías, ele faz uma ligação do que ele leu a si mesmo. Ele traz para ele. Então o texto vai dizer que o texto que ele leu de Isaías era esse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Essa era uma promessa que os judeus tinham, que a Torá tinha e que eles esperavam. E Jesus Cristo faz essa leitura e aponta para ele mesmo. Então, quando Jesus faz isso, que ele lê ali, ele coloca isso apontando para si próprio. O texto sagrado vai falar isso. Ele vai falar a respeito do que nós devemos ouvir. Mas o que é interessante é que as pessoas que estavam, aquelas multidões que chegaram, a sinagoga devia estar lotada, lá fora devia ter muita gente. Por quê? Porque eles estavam esperando um burburinho. Eles estavam esperando um movimento. Eles estavam esperando um grande espetáculo. Eles queriam um milagre. Eles queriam ver alguma coisa diferente acontecer. E Jesus Cristo faz algo extraordinário. A grande promessa que eles tantos tinham, Jesus Cristo lê e revela que aquela promessa estava se cumprindo ali naquele momento. Aquela promessa estava sendo gerada dentro ali dele. Mas as pessoas não prestavam atenção, não escutaram com cuidado. Eles queriam sempre algo mais, um milagre a mais. Eles não estavam atentos ao que Jesus Cristo estava falando. Não prestaram atenção no que foi dito. É por isso que Jesus Cristo vai dizer: se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. É o que Jesus fala todas as vezes que nós nos reunimos. Vocês têm ouvidos para ouvir? Ouça o que eu estou dizendo às igrejas. E ele disse algo muito poderoso. E ele diz sempre coisas muito poderosas. Mas será que nós estamos ouvindo? O que é que nos está atraindo à presença de Deus? O que é que tem nos chamado para vir participar e ouvir? É interessante que a gente vai ver a história da igreja, e a igreja ela sempre passou por esses momentos onde havia determinados assuntos, determinados barulhos, determinadas luzes, aquilo atraía as multidões. Não é diferente nos dias de hoje. Modismo. As pessoas correm, enchem templos. De repente se ouve falar que a pessoa está arrancando o osso do cabelo das pessoas. A pessoa está fazendo o morto levantar. E aquele burburinho, e de repente as pessoas vão. Ventos de doutrina. Quantos a gente já não ouviu falar? Igrejas do momento que se levantam e as pessoas... O que é que está atraindo a pessoa até aquele lugar? O conforto? O movimento? O pastor fala com uma eloquência absurda e maravilhosa. O louvor lá é algo extraordinário. E aí a palavra que está sendo ministrada, que o Espírito Santo está sendo ministrado, passa desapercebido. Isso aconteceu em toda a história da igreja. E vai acontecer até o último dia. Porque o Paulo vai dizer que as pessoas não vão querer mais ouvir isso. E quando a gente olha a história das igrejas, a igreja que permanece fiel, ela está surrada, machucada, pobre, abandonada.
E a igreja que está cheia, lotada, é a igreja que não dá atenção à palavra de Cristo, que diz que está à sua porta batendo e ninguém ouve. Então Jesus Cristo está ali, ele está dentro do templo, dentro da sinagoga, ele fala algo poderoso e as pessoas não percebem, porque elas queriam algo mais. Elas até acham que Jesus Cristo fala diferente, mas eles queriam algo maior do que aquilo ali, sabe? Eles não queriam a verdade, não era a verdade que eles queriam, mas eles estavam buscando seus próprios interesses. Então quando a gente caminha com Jesus e percebe essa passagem dele, ele caminhando ali, se deparando com isso, eu me questiono a mim e coloco isso para todos nós. Por que eu estou vindo à casa do Senhor? É por meu interesse? Eu estou vindo aqui buscar algo, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ser tratado, eu quero modificar de vida, ou eu quero ouvir a verdade? Ou eu quero ouvir o direcionamento de Deus? Porque nós viemos buscar soluções, e aonde diz que tem soluções, atrai as pessoas. Então se ouviu muito barulho e as pessoas começaram a seguir a Jesus Cristo, porque o coxo queria andar direito, o cego queria enxergar, o mudo queria falar, o surdo queria ouvir. As pessoas queriam e iam atrás, o que tinha fome queria comer o pão. E quando Jesus fazia os milagres, toda vez que ele fazia o milagre, o texto sagrado não fala milagre. A gente lê milagre, mas não é milagre, é sinais. É sinais. Porque Jesus operava porque aquilo era um sinal apontando para a confirmação de quem ele verdadeiramente era. E as pessoas ficaram, existe um ditado chinês que diz que o mestre aponta para a lua e o tolo fica olhando para a mão dele. Não presta atenção no sinal. Da mesma forma, as pessoas ficaram olhando para o milagre e não entenderam para onde o milagre estava apontando. Então as pessoas foram ali, escutaram aquilo ali, mas não entenderam. E o texto sagrado vai nos dizer assim: Jesus fecha o livro, devolve ao assistente e se senta. Na sinagoga todos tinham os olhos fixos nele. E ele começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. É muito forte o que Jesus Cristo disse ali. Toda a esperança de Israel estava naquele texto de Isaías. Toda a esperança de Israel. Jesus Cristo falou: hoje se cumpriu as escrituras, no que eu acabei de ler. Mas parece que os ouvidos estavam tapados. As pessoas parecem que não entenderam o que foi dito ali. As pessoas parecem que não percebem, sabe? Elas não enxergam. Elas recusaram a receber a única prova absoluta que eles poderiam ter visto ali na frente dele. Jesus era o Messias. Estava na sua frente, mas eles não enxergavam isso. O que eles queriam, o desejo do coração deles, o que eles estavam sendo, não faziam, não deixavam eles ouvirem aquilo ali. E talvez muitas vezes a gente deixa de escutar algo precioso que Deus fala, porque nós estamos com o coração arregado naquilo que queremos. Naquilo que queremos. Por isso que Jesus Cristo, quando vai ensinar aos discípulos a orarem, ele diz assim: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Parece que nos falta esse entendimento quando buscamos a presença de Deus. Assim aconteceu com aquele povo, eles não viam isso. Quer dizer, se eles percebem, se eles escutam o que Jesus acabou de dizer, o Messias está aqui, a sua presença, a vida de toda aquela comunidade poderia ter sido mudada. O grande milagre estava ali à frente deles, mas eles queriam ver um sobrenatural, algo fora do normal. E talvez é isso que muitas pessoas buscam, muitas. A gente quer ver alguém caindo, alguém rodopiando, alguém revelando, e a palavra é tão poderosa, tão verdadeira, e a gente às vezes não escuta, não ouve. Eu escutei agora esses dias o reverendo Augusto Nicodemos falando algo muito interessante, ele dizendo assim: é interessante
que as igrejas que se firmam na verdade, na palavra, são pequenas, estão cada vez mais vazias. E as igrejas que ficam inventando moda estão cada vez mais lotadas. O porquê? Aí ele vai dizer o que tem no Evangelho de João. É porque eles falam do mundo. São pessoas do mundo que falam do mundo, e o mundo ouve o que eles estão dizendo. Mas parece que ainda não nascemos de novo. Porque quando a gente nasce de novo, nascemos do Espírito. E aí nós queremos escutar, como Pedro fala: Senhor, para onde iremos? Se tu tens essa palavra espiritual de vida eterna, que realmente importa para nós. Mas o povo aqui não enxergaram isso. Você imagina o que foi revelado a eles? Tem uma passagem, quando Jesus Cristo vai ser apresentado no templo, lá tinha um senhor que foi prometido a ele que ele não morreria antes de ver o Messias. E quando é entregado, ele chama Simeão, Jesus Cristo no braço dele. Simeão toma aquela criança nos braços e louva a Deus, dizendo: ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Jesus Cristo estava revelando àquela igreja: aqui está a sua salvação. E eles não escutaram. É impressionante como os ouvidos estavam tapados. Eles não ouviram o que Simeão viu quando Jesus era criança, Jesus agora se revelando a ele. É interessante que você vai perceber que Jesus Cristo, inclusive, vai repreender os demônios, porque os demônios sabem que Jesus Cristo é o Messias. Não falem. Quando Pedro fala, não conte, porque ele não queria que fosse revelado ainda, não era o momento. Mas na cidade dele ele revela, logo no início. E as pessoas não enxergaram isso. As pessoas não perceberam isso. As pessoas estavam ali, elas não estavam preocupadas que eram pecadoras, estavam em pecados, não buscavam arrependimento. Não. E logo aquela admiração que eles tinham por Jesus, a fama transforma-se no ódio mortal. É impressionante, né? Porque o que tem que nos atrair é isso, é o perdão. Nós temos que buscar o arrependimento. Nós precisamos entender quão pecadores somos. Mas aquelas pessoas não se viam, não olhavam isso. Queriam e achavam que mereciam a cura, se livrar do seu sofrimento. Como o ladrão na cruz, tanto queria se livrar daquela cruz. Não percebeu que realmente merecia. Até que uma hora um daqueles ladrões desperta. Mas as pessoas não perceberam. E de repente, a admiração que eles tinham por Jesus Cristo, o amor que eles tinham, eles estavam adorando, aquilo se transforma em ódio. Olha só como que inverte. Olha só como as pessoas se afastam. As pessoas admiram, gostam, daí a pouco já não gosta mais. Ah, a palavra está muito dura, a palavra está machucando demais. As pessoas começaram a odiar Jesus Cristo, e o texto diz que eles pegam, eles se levantam, expulsam ele da cidade. Olha só, a multidão que cercou, que clamou, e leva ele até o topo da colina sobre a qual foi construída a cidade, a fim de quê? De atirar ele lá de cima. Você imagina o que eles queriam fazer com Jesus Cristo? Aquele que eles conheceram como criancinha, viram crescer lá. Aquele que se revelou o Messias, mas não fez o que eles queriam. Eles passam a ter um ódio, instantaneamente muda, e leva ele para o alto da colina e vai lançar ele lá de cima. Vamos matar Jesus. Um ódio assassino. E é interessante o que acontece aqui. Eles queriam tanto ver o milagre, tanto, que é nesse momento que o sobrenatural acontece. É nesse momento que o milagre que eles tanto queriam acontece. O texto sagrado diz que você imagina aquelas pessoas, uma multidão muito grande, tira aquele homem lá de cima, que não fez, fajuto, cadê o milagre, cadê o movimento? Está se cumprindo o que? Eles não entenderam, eles não perceberam a grandiosidade. Arrastam ele, levam para fora da cidade, sobem lá na colina, bem alta, lá no precipício, vamos jogar, imagina a multidão. Mas de repente um milagre acontece. O texto sagrado vai dizer assim: Jesus, ele, porém, passando no meio deles, seguiu o seu caminho. A multidão enfurecida, odiosa, um gosto de sangue na boca, desejo assassino,
Jesus simplesmente passa no meio deles e vai embora. Eles não entendem o que acontece, o milagre que eles tanto queriam aconteceu. Mas que triste milagre. Que triste quando a nossa falta de atenção, a nossa falta de foco nos tira a presença de Jesus. E eles perderam aquilo tão precioso. Eles tiveram ali na frente deles o Messias, o Salvador da vida deles, aqueles que ia proclamar o ano da graça. O ano da graça é o perdão por todas as dívidas, por todos os pecados. E Jesus vai embora passando no meio deles. Que pavor deve ser isso, querido? Nós aqui reunidos, Jesus Cristo falando, o nosso coração fechado, não dando atenção, e de repente Jesus vai embora passando no nosso meio. Quão triste é isso? Aconteceu com aquelas pessoas de Nazaré. Estiveram na sua frente. Então, isso me chama muita atenção quando eu leio, quando eu estou seguindo esses passos de Jesus, quando me deparo com essa história, com isso, como às vezes nós somos confundidos com as multidões. Precisamos ter muita atenção. O próprio texto sagrado vai dizer: escolha o caminho apertado, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Muitos, uma multidão segue por ele. O que tem nos atraído? Que movimento é esse que atrai? O que é? Porque a palavra está aqui. Jesus Cristo está falando. Está falando. E por que as pessoas não querem? É interessante que a gente vai todas as sextas-feiras visitar os presídios, ministrar ali. Nós somos um grupo de 3 pessoas. E é incrível a sede daquelas pessoas para ouvir a palavra. Para ouvir a palavra. E eles têm a Bíblia Sagrada lá, falam, lê, pastor, mas não é a mesma coisa. Porque quando vocês vêm, vem alguém diferente junto com vocês, o Espírito Santo de Deus, e ele fala aos nossos corações. E é incrível, eles estão presos lá sedentos, e as pessoas aqui fora não enxergam. Vão atrás de tudo, parece que menos da verdade, ao qual Jesus Cristo revelou aquela sinagoga, e aquela sinagoga perdeu. Mas Jesus Cristo continua. Saiu dali, passou no meio dele e prosseguiu com os seus passos. Vai embora de Nazaré e vai para Cafarnaum. Ele desceu a Cafarnaum, aonde ele praticamente era um QG, um quartel-general de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele se concentra, ele roda, Cafarnaum. Cafarnaum foi ricamente abençoado porque Jesus sempre esteve ali. É uma cidade da Galileia. E no sábado, novamente no sábado, ele volta a ensinar o povo. É costume. Ele esteve em Nazaré, no sábado ensinou o povo na sinagoga. Em Cafarnaum faz a mesma coisa. No sábado ensinava o povo. Porque Jesus faz isso. Jesus, ele tinha isso com uma clareza muito grande do seu objetivo. E se a gente perguntar, é muito claro que todo mundo vai concordar que Jesus Cristo era um grande professor e mestre. E sempre ensinou da parte de Deus. Se nós perguntarmos, a gente sempre vai ouvir isso nos textos sagrados, a gente vai verificar isso. Jesus Cristo foi um grande professor. Sim, que falava que as pessoas ficavam impressionadas com a forma que Jesus Cristo falava. Um mestre, aquele que ensina com um nível muito alto e ensinava da parte de Deus. E é mais claro ainda que essa característica uma característica que mais marca o ensino de Jesus era a autoridade com que ele ministrava, com a qual ele ensinava. Essa autoridade impressionava muitas pessoas. Quando Jesus falava, ele tinha autoridade naquilo que falava. Porque você imagina, você falar, por exemplo, eu cozinho e eu tenho algumas receitas que são minhas. E eu criei. Então, se eu for falar para vocês, eu vou falar com autoridade, porque eu sei fazer. A irmã Sofia um dia me passou uma receita de feijoada, ela falou com autoridade, faça assim, assim, assim. E eu fiz, e deu certo, viu, irmã Sofia? Então, tem autoridade porque você faz. Jesus Cristo é a própria palavra. É o autor da palavra. Então, ele tem autoridade. Então, quando ele falava, as pessoas percebiam essa autoridade. Impressionava todas as pessoas. O texto vai nos dizer isso, todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com
autoridade. E é interessante que a Bíblia Sagrada, quando a gente lê os textos, hoje foi lido textos do Salmo, e a gente fica, os salmos são coisas lindas, são poesias que Davi e outros salmistas fizeram, e aquilo impressiona a beleza da palavra. Quando a gente lê o que Jesus Cristo falava, isso nos impressiona, a gente fica comovido, é muito forte, a gente acha lindo. Quando a gente coloca alguns textos, as pessoas, poxa, que texto lindo, maravilhoso. As pessoas concordam com isso, que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, ela tem autoridade, como as pessoas ficavam maravilhadas com essa autoridade de Jesus Cristo. Olhando isso, a gente chega a uma conclusão lógica, né? Quando Jesus Cristo ensinava, um grande professor, um grande mestre, ensinava da parte de Deus e com autoridade. Concordamos. Conclusão, se Jesus tem tamanha autoridade, nas suas palavras, o que a gente deve fazer? Se render à sua autoridade. É óbvio. É óbvio. Por exemplo, voltando a usar o exemplo da irmã Sofia da culinária, eu já comi da feijoada dela, sei que é maravilhosa, então ela me ensina, eu vou me render, eu não vou fazer do jeito que eu fazia. Eu sei, não, mas eu sei, e eu vou fazer do jeito, vou me render e vou fazer, pronto, deu certo. Então, é uma conclusão lógica, é a palavra de Deus, o Ser Supremo, Criador de todas as coisas, que conhece o nosso íntimo. Então, o que eu tenho que fazer? Me render a essa autoridade. Quer dizer, nós devemos permitir que as nossas opiniões sobre qualquer assunto, os nossos pensamentos sejam moldados pela opinião e pelo pensamento de Jesus. Devemos fazer isso. Não é mais como eu penso, não é mais do jeito que eu quero, mas é conforme o mestre fala. Pedro era pescador, conhecia todas as regras, as formas, as nuances que o tempo tinha, que era hora, não era hora de pescar. Mas Jesus Cristo fala, vai lá Pedro, volta e lança a rede nas águas profundas. Pedro falou, rapaz, eu já pesquei a noite inteira, mas pela tua palavra, porque tu tem autoridade, eu vou me render. Pronto. Ele passou a noite inteira pescando, não pegou nada. Quando ele foi, através da palavra de Jesus, as redes voltaram cheias. Ele se rende à autoridade da palavra de Jesus. Então é muito óbvio, quando Jesus está ensinando as pessoas maravilhadas, eu preciso me render à sua autoridade. Quer dizer, nós devemos permitir que as nossas vidas sejam transformadas pela vida de Jesus, diante dessa sua autoridade. E aí vem uma pergunta: onde está essa transformação? Eu fiz questão de botar aí essa transformação da largata em borboleta, porque são dois seres completamente diferentes, criaturas diferentes. Essa metamorfose. Cadê a transformação nas nossas vidas? Cadê a transformação na vida das pessoas? Hoje nós estávamos conversando a despeito de pensar onde é que no futuro a gente possa levar a igreja, a catedral. E aí alguém falou de um local, acho que no bairro Santa Rita, e lá tem muitas igrejas, já tem uma igreja aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, bem, Imperatriz inteira. Mas cadê a transformação das pessoas? Cadê a mudança? Será que as pessoas possam olhar e falar, Imperatriz é uma cidade diferente, é uma cidade evangelizada, lá os casamentos duram a vida inteira. Lá as pessoas se perdoam, ninguém tem ódio de ninguém. Lá todo mundo é honesto, ninguém tira proveito de ninguém. Lá ninguém briga na justiça com ninguém. Cadê a transformação? Cadê a transformação na minha vida? Será que eu ainda estou grosseiro? Será que eu ainda distrato as pessoas? Será que eu ainda menosprezo os menores? Será que eu ainda passo de largo quando eu vejo alguém com necessidade? Eu não me rendi à palavra do Senhor? Então eu preciso entregar a minha vida para que Cristo transforme a minha vida. As pessoas se admiravam da autoridade de Jesus, mas não deixavam, não se rendiam à autoridade dele. As multidões que cercaram Jesus escolheram Barrabás. A multidão que dizia que ele era o rei disseram, crucifica-o.
E aí a gente se pergunta, houve transformação na minha vida? Eu tenho agora um jeito diferente de ver? Ou eu continuo nas mesmas práticas, no mesmo lamaçal de pecado, com o coração contaminado? Será que o mundo ainda me atrai? Então onde está a transformação? E aí talvez a pergunta maior seja assim, por que ainda a gente resiste tanto ao ensino de Jesus? Será que é por conta da radicalidade do ensino dele? Porque Jesus é muito duro, ele é muito radical quando ele vai nos ensinar. Quando a gente entrou aqui, começou o culto, a gente fez a leitura da palavra, eram poucas pessoas, não estava todo mundo aqui, a gente leu sobre isso. Jesus Cristo vai dizer, ame os seus inimigos e ore por aqueles que perseguem vocês, mas isso é muito radical, Jesus. Será que é por conta disso que a gente não se rende? Porque é muito radical? Amar quem me faz o mal? Orar por quem me persegue? Será que nós somos transformados? Será que a gente ora por quem nos persegue? Ou a gente deseja o mal para essas pessoas? Será que nós realmente estamos amando o nosso inimigo? Porque é muito radical. Não é só isso, é tantas outras coisas. Pastor, perdoar uma vez vai, mas aí a pessoa demais. Não, perdoe 70 vezes 7. Então, o ensino de Jesus, ele nos mata, nos esmaga, nos tritura, para que nós possamos nascer de novo. Porque não posso continuar mais uma largata que se rasteja no pecado. Eu preciso passar por uma metamorfose e ganhar as asas do Espírito e voar com Cristo. Mas eu vou continuar na mesmice. Por quê? Porque eu só acho bonito, mas eu não estou me rendendo. Jesus não tem autoridade sobre as nossas vidas. Ele não tem uma autoridade imensa no que ele fala. Ele não é o Filho de Deus. Ele não está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele não ressuscitou. Ele não venceu a morte. Ele não é o Rei dos Reis. Não é o Filho de Deus. Não é o Messias prometido. Então, por que muitos ainda resistem? Por quê? Sabe, quando a gente olha Jesus Cristo ensinando e a gente lê as pessoas maravilhadas com aquilo que ele falava, mas não havia mudança. Não havia mudança. É por isso que Nicodemos chega, conversa com Jesus, Nicodemos, te importa nascer de novo, Nicodemos? Não dá. Essa pessoa já não serve mais, você tem que ser transformado. Sabe, ver essa transformação que aconteceu na vida de Paulo. Um perseguidor, um cara que perseguia as pessoas, matava as pessoas. E de repente, um cara que se achava, era prepotência pura. E de repente, olha o que acontece com ele. Ele vibra dentro da prisão. Ele louva as perseguições que acontecem com ele. Ele glorifica um Deus, ele sendo abandonado e esquecido dentro de uma cadeia. Olha a transformação da vida de Paulo, orando por aqueles que estavam perseguindo eles, dando a sua própria vida, uma transformação real, que ele percebeu, ele falou, eu não consigo fazer o que eu devo fazer, só faço o que eu não devo, como eu sou pecador, e Deus falando, calma, minha graça te basta, e a transformação foi acontecendo, até que quando Paulo está vivendo essa nova fase, ele percebe, não é mais o Paulo, agora é o Cristo que habita em mim, porque ele se rendeu. Então as pessoas, quando a gente segue esses passos de Jesus, que nós vamos vendo isso, vamos vendo Jesus discursando, as pessoas maravilhadas com a sua autoridade, eu também fico maravilhado com as palavras. A gente lê os textos sagrados, meu Deus, que palavra maravilhosa, como Jesus é maravilhoso. Mas não adianta ficar maravilhado. Nós precisamos ser transformados. Isto é necessário uma rendição total à autoridade de Jesus. Total. Para a gente ver uma verdadeira transformação nas nossas vidas. Não pode ser uma
uma rendição apenas no meu jeito de vestir. Não pode ser uma rendição apenas no jeito que eu como, no que eu bebo. Não, tem que ser total. Corpo e alma, tudo. Eu preciso me entregar à autoridade de Jesus. O que é Jesus Cristo? O que Ele está mandando eu fazer? Tá certo. Eu sempre lembro, que eu já repeti essa história, porque ela é muito forte. Aquele cidadão que vai ver a condenação do assassino da filha dele, e ele fala, ó, você me botou numa situação assim, porque eu sou cristão, e a palavra de Deus, Jesus manda eu amar o meu inimigo, eu perdoar, e eu preciso obedecer. Eu quero dizer que você está perdoado. Você está perdoado. E aquela palavra transforma a vida, inclusive, daquele assassino. Então, quer dizer, é você se render. Você vai perdoar. Vou. O que Jesus mandou, eu me entrego a essa autoridade. Eu me entrego. A pessoa me humilhou, eu vou de novo. Eu ando a segunda milha com aquela pessoa. Então, é necessária essa rendição total, absoluta. Mas só quero dizer uma coisa para vocês. Não pode demorar. Eu não sei se você já se rendeu, mas se ainda não, você precisa se render. Hoje, agora. Não pode ser para amanhã. Não pode. A gente não pode. Eu decidi, já há algum tempo, me render. E todos os dias sou colocado à prova. E machuca. Machuca. A gente passa... E de repente a gente passa por determinados locais, para a gente perceber. Sabe como Deus falou para Abraão? Abraão, faça o seguinte. Abraão, tudo certinho. Me dá teu único filho. Abraão quietinho no lugar dele, de boa. Me dá teu único filho, a quem tu tanto ama. Vai lá e sacrifica ele para mim. Abraão tinha se rendido. É o pai da fé. Total. Não discute. Leva Isaac e sobe. E ali ele é perdoado. Quando ele vai sacrificar Deus, pronto, agora eu sei. Então, determinadas vezes Deus faz isso, nos coloca para nós mesmos nos revelarmos isso. Nós mesmos nos demonstrarmos isso a Deus. Que realmente nós nos rendemos. Então, quando eu estou seguindo esses passos de Jesus, olhando para aquela multidão, as multidões que... Eu não quero fazer parte da multidão. Eu não quero gerar conflito. Eu quero apenas me render. Nós precisamos nos render a Jesus Cristo, a sua autoridade. Não se renda a uma religião. Não se renda a regras de homens. Se renda às palavras de Cristo. Compra ela, ao preço que for, nem que seja a sua vida. Ser fiel até a morte. E você será transformado para a glória do nome de Deus. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar, queridos. Vamos falar com o Pai. Eu não sei como você está nesse momento. Eu não quero te chamar para você vir à frente. É você e Deus. É você e Deus. Não sei como está a sua vida. Eu não sei como você tem feito em relação à palavra de Deus. Se você ainda está titubeando entre dois pensamentos. Mas Deus te ama de uma forma tão especial. Ele se apresenta novamente a você. Como um pai, para que se você se renda aos braços do Pai, confia no Senhor, entrega teu caminho a Ele, confia nele, deixa Ele agir da forma que Ele quiser na sua vida, querido, nesta noite. Eu quero que você nesse momento agora, feche seus olhos agora, comece a pensar na sua vida, em como você tem feito com a palavra de Jesus, com os ensinos de Jesus, às vezes que você tem endurecido, tem sido difícil em algumas situações por determinadas coisas que têm acontecido, às vezes dói, e você tem se recusado, mas Deus está falando, se renda, eu vou estar contigo todos os dias e todos os momentos, nós vamos passar por essa transformação junto, porque Deus quer novidade de vida na minha vida e na sua vida, Deus quer mudar a sua vida, o rumo da sua vida, da nossa vida. Então nesse momento agora, querido, essa palavra que foi ministrada não foi do homem, foi do Espírito Santo de Deus.
que ela possa ser realmente essa espada que penetre no mais profundo da sua alma e possa fazer a divisão que tem que ser feita agora, mas que você se renda a ela, se entregue completamente, não por uma expressão de emoção, por uma catarse emocional, mas por uma decisão mesmo de se render a Jesus Cristo como Senhor e Mestre da sua vida, a autoridade da sua palavra. Ó Senhor, cá estamos, Pai, como pecadores que somos, Senhor, mas como pessoas que decidiu te seguir, Pai. E como Tu mesmo falas, Senhor, o caminho é apertado, Senhor. Os espinhos machucam, Pai. Mas nós queremos dizer, Senhor, transforma nossas vidas, Pai. Nos renova, Senhor. Nós queremos nos render essa noite a Ti, ó Pai, verdadeiramente, Senhor. Que não seja mais o que eu quero, o meu jeito de pensar, os meus sonhos, mas que Tu coloque dentro dos nossos corações os Teus sonhos, Pai. Que nós possamos viver ele, a Tua vontade, Senhor. Trabalha no coração de cada um, Tu conhece cada um aqui individualmente, Senhor. O Teu Espírito Santo está falando de forma individual, como está falando comigo agora, Senhor. Nós queremos aqui, Senhor, como igreja, como servos Teus, nos render à Tua autoridade, Senhor. Não queremos ficar emocionados, Pai, não. Queremos tomar uma decisão séria, Senhor. Que a Tua palavra venha ser autoridade nas nossas vidas, Pai. E que Teu Espírito Santo possa nos ajudar, Senhor, nesse caminhar. Ele possa completar essa obra maravilhosa que Tu tem na vida de cada um de nós. E que a partir dessa noite isso seja um marco na nossa vida, Senhor. Nós possamos sentir a Sua transformação acontecendo, Pai. Tudo para a glória do Teu nome, Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Podeis assentar, querido. Deus abençoe a cada um de nós. Que realmente o Espírito Santo possa estar agindo na minha vida e na vida de cada um de vocês. Eu quero rapidamente passar aqui